Minha irmã, meu irmão, concluído o tempo pascal, a liturgia retoma o tempo comum, permeado de algumas solenidades dedicadas a nosso Senhor Jesus Cristo. Há também, neste tempo, algumas festas de Nossa Senhora e de santos e santas. Este período é longo e se estende até a véspera do primeiro domingo do Advento, embora seja chamado de tempo comum ou mesmo de tempo ordinário. Todos somos chamados a colher das maravilhas da Palavra de Deus a cada dia. E como nossa intenção é escutar e meditar a primeira leitura da liturgia diária, fiquemos atentos para abrir nosso coração ao que o Senhor vai nos falar. Deixemo-nos educar pela Palavra e supliquemos. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da Palavra, quisestes dialogar com a humanidade de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa Palavra. Derramai em nós o Espírito de amor, concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade, e deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte, sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós, mas sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito. Eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Minha irmã, meu irmão, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios foi escrita em um contexto de tensão e desconforto entre o apóstolo e a comunidade cristã de Corinto. Alguns coríntios haviam questionado a autoridade e a integridade de Paulo, acusando-o de ser inconsistente em sua pregação e fraco em sua presença. A carta, portanto, tem um caráter apologético, em que Paulo defende sua missão apostólica, ao mesmo tempo que revela a profundidade de seu sofrimento e a importância do Evangelho para a vida cristã. No texto hoje proclamado da segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 15, Paulo expõe a paradoxal relação entre fraqueza e poder, vida e morte, que marca sua experiência de ministério. Neste trecho, Paulo faz uso da metáfora dos vasos de barro, uma figura comum na literatura judaica e helênica, que simboliza a fragilidade humana. A escolha de um vaso de barro como símbolo é significativa,
pois esses objetos, apesar de serem comuns e frágeis, eram usados para armazenar tesouros preciosos. A fragilidade do vaso contrasta com a grandeza do conteúdo que ele carrega. Aqui, o tesouro é o Evangelho, a mensagem da salvação que Paulo leva ao mundo. A ideia central é que, embora os apóstolos sejam frágeis e sujeitos ao sofrimento, o poder de Deus se manifesta de maneira mais evidente nas suas limitações. Paulo, em sua experiência apostólica, não apenas reconhece suas fraquezas, mas também as afirma como um ponto de conexão com o sofrimento de Cristo. Ele fala de ser pressionado de todos os lados, mas não sufocado, perplexo, mas não desesperado, perseguido, mas não abandonado, abatido, mas não destruído. Essa linguagem expressa a tensão entre a vulnerabilidade humana e a força divina. A experiência de sofrimento e morte não é vista como uma derrota, mas como um meio de participar da morte de Cristo, a fim de que também sua vida seja manifestada. Essa dinâmica é fundamental na teologia paulina. Para Paulo, o sofrimento do apóstolo é uma extensão da morte de Cristo, mas ao mesmo tempo é um testemunho de sua vida e ressurreição. A constante referência à morte e ressurreição de Jesus destaca a centralidade da Páscoa no ministério cristão. Sempre nos entregamos à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Isso não apenas remete ao martírio, mas também ao sacrifício diário de todo cristão, que é chamado a morrer para si mesmo, para que a vida de Cristo se manifeste em sua vida. A partir de uma perspectiva pastoral e exegética, essa passagem oferece uma reflexão profunda para a igreja atual. Em tempos de dificuldades e crises, a fragilidade humana e a limitação institucional da igreja podem ser vistas como obstáculos para a missão. No entanto, Paulo ensina que é justamente através dessa fragilidade que o poder de Deus pode ser plenamente manifestado. O sofrimento, longe de ser um impedimento, é uma oportunidade para o cristão e a igreja participarem mais intimamente da vida de Cristo, do seu sofrimento. Como a igreja pode então viver essa realidade hoje? Ao enfrentar crises de fé, escândalos ou até mesmo a diminuição da relevância social, a igreja deve se lembrar de que sua força não está na visibilidade ou no poder humano, mas na presença do Espírito Santo que age por meio de nossa fragilidade. Em uma era de pressões externas e internas, o cristão e a igreja são chamados a confiar que mesmo nas situações mais difíceis, a graça de Deus é suficiente e que através da fraqueza humana, Deus pode realizar seus maiores feitos. O apóstolo Paulo nos ensina que ao abraçar nossas limitações e sofrimentos, podemos ser testemunhas da vida, que é maior que a morte, da luz que brilha na escuridão e da força que se revela na fraqueza. Assim, a mensagem de Paulo para a igreja hoje é uma chamada à humildade, à confiança em Deus e ao reconhecimento de que, em nossas fraquezas, sua força se aperfeiçoa. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.